Bom dia, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre interferência. E por que tem uma aula só para interferência, né? Teve tantas aulas até agora falando de vários fenômenos e uma aula exclusiva para interferência. Bom, primeiramente que é um conteúdo que cai bastante, tá? É um dos conteúdos que mais aparecem aí de ondulatória nos vestibulares. E ele tem um tratamento histórico importante, ele tem um tratamento matemático bastante relevante, um pouquinho diferente das demais, tá? Então a gente vai aqui tratar um pouquinho sobre isso, discutir algumas partes específicas desse conteúdo. Para introduzir então a interferência, para a gente entender o que é o fenômeno da interferência, a gente sempre precisa de duas fontes emissoras. A gente falou um pouquinho na aula passada de interferência construtiva e interferência destrutiva. A gente já entendeu os princípios de quando eu tenho encontro de duas cristas, elas se somam, e de uma crista e um vale, eles se destroem. O que nós vamos ver agora, pessoal, complementando a isso, em que momentos, dentro de algumas situações, que a gente vai ter a interferência construtiva e destrutiva para pulsos inteiros de ondas, tá? Então, quando eu tenho duas fontes emissoras, por exemplo, duas caixas de som ou duas fendas na experiência de Young, a gente vai ver quando esperar uma interferência construtiva e quando esperar uma interferência destrutiva, tá bom? Então, para entender interferência, alguns conceitos são importantes. Por exemplo, a primeira coisa, pode ser que o exercício fale que as duas fontes estão em fase. O que significa que as duas fontes estão em fase? Então, imagina que eu tenho aqui um alto-falante, né? E ele está ligado a um amplificadorzinho ou a uma caixa de som, uma caixa de som não, alguma coisa que produz o som nessa caixinha de som. E eu vou ter um outro alto-falante aqui. Se os dois alto-falantes estão ligados no mesmo amplificador, é uma forma do exercício contar para você que eles estão emitindo em fase, ou seja, quando um emite uma crista, o outro também emite uma crista. Agora imagina que você tem duas caixas de som, vamos falar agora do defasado. Vamos dizer que você tem duas caixas de som ligadas a dois amplificadores diferentes e independentes. E eles estão defasados em 180 graus. Então, enquanto uma está emitindo uma crista, o outro, que está ligado num amplificador 180 graus defasado, começa emitindo um vale. Ok? Isso aqui é o começo da emissão, né? O som está sendo emitido em fase ou defasado. Porém, pessoal, é possível eu criar pontos onde essas ondas elas se encontram fazendo interferência construtiva e destrutiva, independente de se inicialmente eles estão em fase ou defasado. Como assim? Então vamos dizer aqui, ó, peguei uma caixinha de som, ok? E ela está emitindo ondas até um certo ponto P. Eu vou chamar essa distância aqui, ó, da caixinha até o ponto P, de distância x1. Então vamos dizer que ela está emitindo em fase com uma outra caixinha de som, ok? Então está ligado no mesmo amplificadorzinho ali, está emitindo em fase a uma outra caixinha de som, tá? Então começou com uma crista, já que ela está emitindo em fase, e ela está a uma distância x2. O que vai interferir aqui? O que vai interferir? Ótimo. O que vai importar para a gente falar se a interferência é construtiva ou destrutiva? É a diferença da distância entre x1 e x2. Na verdade, o módulo, tá? Eu não preciso pegar valor negativo aqui. O importante é o módulo, a diferença de distância entre ambas. Como assim, pessoal? As duas começaram a emitir em fase, certo? Então, imagina que as duas caixinhas de som, num primeiro caso, elas estão à mesma distância, x1 igual a x2. Então, vamos por aqui o primeiro caso onde x1 igual a x2. Qual que vai ser a diferença de distância entre elas? Bom, vai ser x1 menos x2, só que ambos são iguais, então daria zero. Então, os dois não têm diferença de distância. Então, imagina
que um começou emitindo uma crista, vale, crista, vale, crista, vale, até que chegou lá no ponto P em algum lugar. Tá? Esse daqui vou chamar de F1 da fonte 1, F2 da fonte 2. Aqui era a fonte 1, aqui era a fonte 2, tá? E esse daqui é a distância x1 e x2, que é igual, né? x1 igual a x2. Então, a segunda onda vai começar com uma crista, vai para um vale, vai para uma crista, um vale, uma crista, um vale, uma crista, e chegou aqui. Repare que no ponto P, eu estou representando o ponto P como se fosse essa reta aqui, tá? Então, ambas estão chegando no ponto P aqui. Tá vendo que toda hora elas vão chegar formando o mesmo ponto? Então, por exemplo, aqui está o ponto do meio, aqui está o ponto do meio. A hora que essa crista chegar, essa crista vai chegar, interferência construtiva. A hora que esse vale chegar, esse vale também vai chegar. Aí depois vai vir essa crista. Então vai vir essa crista depois também. Então tá vendo que o tempo inteiro está chegando crista mais crista, vale mais vale. Então elas estão o tempo inteiro se somando, ok? Vamos ver uma distância no qual essas duas fontes em fase sofreriam uma interferência destrutiva. Então imagina, pessoal, que eu vou pegar essa caixinha de som F2, que está a uma distância x2 igual a x1, e eu vou trazer ela um pouquinho para trás. Eu vou afastar ela um pouquinho, só que eu vou afastar meio comprimento de onda que está sendo emitido. Por que meio comprimento de onda? Porque, ó, pessoal, enquanto a caixinha F1 vai estar emitindo igualzinho, ó, crista, vale, crista, vale, crista, vale. Vamos dizer que aqui está o ponto P, nessa linha. Se eu trouxer a caixinha F2 meio comprimento de onda para trás, ela vai começar emitindo a crista aqui. E aí, a hora que for uma crista do F1, ela está emitindo um vale. A hora que for um vale da F1, ela emite uma crista. Está vendo que eu defasei as duas? Né? Repara, ó, crista com vale, crista com vale, crista com vale. Tá vendo, pessoal? Eu defasei as duas, empurrando meio comprimento de onda para trás. Então, nesse caso, o x1 menos o x2 em módulo vai me dar uma distância de meio comprimento de onda, causando uma interferência destrutiva. Ok? Eu vou limpar o slide só para a gente poder continuar. Repare, então, pessoal, que por mais que começou sendo emitido em fase, um deslocamento gerou essa defasagem e criou a interferência destrutiva. Então, a gente já viu que quando a distância é zero, a interferência ela é construtiva. E a gente já viu que a distância igual a meio comprimento de onda, a interferência é destrutiva. Para quais outros valores vocês acham que essa interferência vai ser construtiva e destrutiva? Dá uma pausada no vídeo, tenta descobrir quais são essas distâncias para descobrir qual é a regra. Tá? Então, a gente já viu que a interferência é construtiva quando elas estão fasadas o tempo inteiro. Elas estão em fase o tempo inteiro. E a gente já viu que a interferência é destrutiva quando elas estão defasadas o tempo inteiro. Isso acontece quando eu puxo aqui a distância delas, que estão emitidas em fase inicialmente, a meio comprimento de onda para trás. Pessoal, repara que se eu adicionar aqui, ó, para trás, em uma das duas, não precisa ser na segunda, mas se eu adicionar um comprimento de onda inteiro, tá vendo que não vai mudar em nada? A partir desse ponto se repete todo esse padrão. Então, adicionei um comprimento de onda, adicionei mais um comprimento de onda, adicionei mais um comprimento de onda. Então, quer dizer que se a distância for um comprimento de onda, se a distância for 2 comprimentos de onda, se a diferença de distância for 3 comprimentos de onda, né? Aqui, ó, a distância que eu estou falando é x1 menos x2, tá? Nesse caso, ó, x2 é tudo isso daqui, ok? Então, se a diferença
das distâncias for 3 comprimentos de onda, como é o último caso que eu desenhei aqui, ó, são 3 comprimentos de onda, nesses casos aqui de comprimentos de ondas inteiros, a gente tem interferência destrutiva. Agora, se for múltiplos de meio comprimento de onda, então meio, né? Se eu adicionar mais um aqui, ó, 1,5 comprimentos de ondas, ou 3 meios de comprimentos de onda, 5 meios de comprimentos de onda, ok? Nesses casos todos, a interferência vai ser destrutiva. A gente faz uma regrinha, pessoal, que é a seguinte. Se a diferença de distância, que é x1, módulo de x1 menos x2, né? Módulo de x1 menos x2, for igual ao número de metades de comprimento de onda. Se o n é par, o que vai acontecer se o n é par, gente? Esse n vai dividir por 2 e eu vou ter um resultado de números inteiros de comprimentos de onda. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se o n é par, a interferência é construtiva. Tudo bem? Agora, se o n é ímpar, nós vamos ter uma interferência destrutiva. Por quê? Porque daí eu vou colocar aqui, ó, no lugar desse n, 1, 3, 5, que é o que a gente tem aqui, ó. 1 vezes meio comprimento de onda, 3 vezes meio comprimento de onda, 5 vezes meio comprimento de onda. E aí a interferência é destrutiva. Pessoal, para quando que vale esta fórmula e esta regra? Quando as fontes estão em fase, tá bom? Elas estão emitindo em fase. Então, uma emitiu uma crista, a outra emitiu uma crista. Repara, pessoal, que se a fonte for defasada uma da outra, ou seja, uma começa com uma crista, a outra começa com um vale, o que vai acontecer? A gente tem a inversão da regra, tá bom? N par vai ser destrutiva, N ímpar vai ser construtiva, tá? Pode ver, é só você inverter as ondas de baixo aí dos exemplos que eu dei ali em cima. Tudo bem? Então, esta regra aqui, do N par, interferência construtiva, e N ímpar destrutiva, é quando as fontes estão emitidas em fase. Grande parte dos exercícios, as fontes estão em fase. Ele pode falar que são duas caixinhas de som de um mesmo amplificador. Eles podem falar dentro da interferência na experiência de Young. Eles podem falar uma mesma luz que passou por uma superfície de lâmina fina, como uma bolha de sabão, né, uma gota de óleo. Tudo isso a gente tem a fonte, as duas fontes emitindo em fase. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Essa é a parte mais importante da aula. Entendeu isso? O resto é só exemplo. Não entendeu isso? Vai lá no Hangout, pergunta para mim, vamos conversar, que isso aqui é bastante importante, tá bom? Vamos lá, continuando. Pessoal, dá uma olhadinha nisso, nessa imagem bem doida que a gente tem aqui. E o que é isso? Isso é uma representação de duas ondas bidimensionais interferindo entre si, ok? Então a gente tem um padrão que, se a gente olha bem aqui para a esquerda ou bem aqui para a direita, essas ondas elas praticamente não se interferem uma na outra nesses pontos. Agora, nessa região central, onde as ondas já foram bastante emitidas e se alcançam muito, a gente tem um padrão de interferência. Tanto é que dá para ver que elas interferiram e mudaram a região aí central como elas estão. Então, tem regiões de interferência construtiva e regiões de interferência destrutiva. Essas linhas mais borradas aqui, ó, nessas linhas bem borradinhas aqui, o que é isso, pessoal? É onde não tem onda, tá? É onde a superfície, imagina que isso pode ser um lago, e isso aqui são dois gotejamentos, duas fontes gotejando aqui. Isso daqui pode ser o ar e duas fontes sonoras emitidas, tá? São duas ondas, pelo menos, bidimensionais que a gente está vendo.
Essas franjinhas aqui que eu desenhei, esses risquinhos, são locais de interferência destrutiva. Ou seja, seria onde o lago estaria na altura padrão, ou o ar não estaria nem comprimido nem esticado, não teria nem crista nem vale. Já essas regiões do meio, a gente pode ver que está bem claro e bem escuro, principalmente aqui no começo. Ó. Bem claro e bem escuro. Ou seja, são cristas e vales que sofreram interferências construtivas. Ok? Repara que aqui, ó, elas sem interferência construtiva e destrutiva. Aqui são elas com construtiva e destrutiva. Então elas ficam bem pretas e bem brancas, bem claras e bem escuras, porque as cristas e os vales estão bem definidos. Já a região borrada é a interferência destrutiva. Por que acontece isso? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nas duas fontes emissoras desse desenho. Aqui na esquerda, as linhas cheias pretas, elas são as cristas, e as linhas tracejadas vermelhas são os vales. Aqui do outro lado, as linhas cheias verdes são as cristas, e as linhas tracejadas são os vales. Então, repara, pessoal, que crista mais crista ou vale mais vale é igual a interferência construtiva. Ou seja, linha cheia mais linha cheia, construtiva. Linha tracejada mais linha tracejada, construtiva. Então, linhas de mesma natureza, interferência construtiva. Agora, se eu fizer crista mais vale ou vale mais crista, vou ter uma interferência destrutiva. Isso quer dizer linha cheia mais linha tracejada, interferência destrutiva. Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, olha esse ponto aqui, ele está mostrando que é branquinho. Toda vez que ele mostra esse ponto branquinho, pode ver uma linha tracejada, como a vermelha, com a linha cheia verde. Olha de baixo, linha tracejada azul, com a preta cheia. Vermelha tracejada, verde cheia. Está vendo que em toda essa linha a interferência é destrutiva. Ou seja, essa é uma linha aqui, ó, que forma um borrão como esse. Em toda essa linha, eu vou ter o encontro de crista com vale e a interferência destrutiva, formando nesse momento aqui uma franja borradinha, né, de interferência destrutiva. Todos aqui estão numa interferência destrutiva. Já aqui, pessoal, linha cheia preta com linha cheia verde, linha tracejada vermelha com linha tracejada azul, verde e preta cheias, tracejada azul e vermelha. Então, dentro dessa outra linha aqui, pelo contrário, a gente tem uma interferência destrutiva, como se fosse esta região aqui. Tudo bem? Ok? Deu para entender como funciona um padrão bidimensional? Ah, mas e a regra que você falou no slide anterior? Também vale aqui? Também vale aqui, gente. A distância ela tem que ser emitida da fonte. Que cor que será que vai se destacar aqui? Esse laranja, amarelo aqui? Então, a distância da fonte até um certo ponto seria aqui, ó, o x1. Não ficou muito bom esse amarelo. Essa seria a distância x1. A distância desse ponto até a outra fonte seria o x2. A diferença de distância vai depender se é um comprimento de onda, meio comprimento de onda, ou seus múltiplos, para a gente poder ver se é destrutiva ou construtiva. Essa imagem aqui, né? Ele está chamando de D1 e D2, o que eu chamo de x1 e x2, a distância entre pontos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo isso? É a mesma coisa, só que numa fonte bidimensional, e a gente precisa saber que nesses momentos acontecem as interferências construtivas e destrutivas, formando essas franjas que a gente está vendo aí. Tá bom? Só uma questão de nomenclatura, pessoal. Essas linhas onde a interferência ela é destrutiva, elas são chamadas de linhas nodais, tá? A gente vai estudar daqui a pouquinho ondas estacionárias e a gente vai ver, né, que essa região do meio, a gente chama esses pontinhos de nodos, tá? Então, como a gente está tendo nela uma interferência destrutiva, a gente vai ficar na altura dos nodos. Então, essas linhas da interferência destrutiva são as linhas nodais. Já essa região, quando a gente tem uma interferência construtiva, e a gente vai ter uma crista muito grande, um vale muito grande, a gente também vai estudar as ondas estacionárias, que essa região aqui é chamada de ventre. Então, a gente chama
essas linhas de interferência construtivas de linhas... Nossa, minhas linhas saíram bem feias aqui, né? Deixa eu apagar e escrever bonitinho. Mas são as linhas ventrais, tá? Linhas dos ventres, ok? Linhas ventrais. Outra coisa, pessoal, ao invés de falarem que as fontes elas estão emitindo em fases ou elas estão fasadas, eles podem falar de duas fontes coerentes, tá bom? É só uma questão aí de nomenclatura. Bom, pessoal, dá para falar que toda linha nodal vai estar sempre a uma distância das duas fontes. Quando a gente olhar lá se a fonte for coerente, se a fonte for fasada, né, a minha distância, que é o x1 menos x2, igual a n vezes lambda sobre 2, as linhas nodais, como elas têm interferências destrutivas, elas vão ter sempre n's ímpares, né? 1, 3, 5, 7, daí por diante. As linhas ventrais vão ter sempre números pares, né? Inclusive o 0, o 2, o 4, né? Ou seja, o 0 quando não tem diferença entre elas. Também vai dar aí uma linha ventral, tá? Interferência construtiva, certo? Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, vai lá no Hangout, que essa é uma matéria importante. Bom, próximo ponto que a gente vai comentar aqui é a experiência de Young, né? Young ele defendia que a luz era uma onda, ao contrário do que prevalecia a visão de vários anos, né? De séculos aí, de Newton falando que a onda era uma partícula, que a luz era uma partícula. Meu Deus, tá difícil. Né? Então, Newton defendia que a luz era formada de bolinhas bem pequenininhas, enquanto o Young falava que, na verdade, a luz eram ondas. E aí, o que ele propôs? Ele propôs um experimento onde iria se colocar um obstáculo para a luz, né? Do tamanho bem pequenininho, da ordem dos comprimentos de ondas da luz, se ela for uma onda, né? Que passaria por uma outra parede com dois obstáculos, com dois orifícios, né? Um primeiro orifício na primeira parede, dois orifícios na segunda parede. Qual que era a justificativa dele para isso? Se a onda for uma partícula, ai meu Deus do céu, se a luz for uma partícula, você vai jogar ela, ela vai passar pelo buraquinho, vai acertar a parede e você não vai ver nada para cá. A luz não vai chegar aqui. Se a luz tiver natureza ondulatória, toda onda que passa por um orifício do tamanho do seu comprimento de onda, a gente já estudou que ela sofre difração. E aí, ela sofrendo difração, ela passaria por esses dois orifícios, que sofreria difração nos dois, e aqui ela interferiria uma na outra. A gente vai ter um padrão de interferência, de ondas construtivas e destrutivas. É aí que então Young ele faz esse experimento, tá? Colocando uma fonte de luz monocromática, passa aqui por um primeiro orifício no obstáculo A. A luz de fato sofreu difração. Nesses outros dois orifícios sofreu difração. E a gente tinha pontos de máximos e mínimos alternando. Tá? Aqui a gente tem um ponto de máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. E isso aqui vai decaindo. Tá? Ele é bem grande no meio e ele decai os pontos de máximos e mínimos porque a intensidade da luz vai diminuindo conforme a distância. Então a gente tem alguma coisa mais ou menos assim. Ó. A gente tem franjas, que a gente chama, né? A do meio bem intensa, e aí elas começam a cair em intensidade, mas são pontos de máximos e mínimos, conforme previsto por Young na natureza ondulatória, e aí fica definido então que a luz é uma onda, até os estudos da mecânica quântica que complica, usando justamente esse experimento também. Tá? Quando eles decidem jogar por essa fenda elétrons ao invés de jogar apenas luz, e aí mistura um pouquinho a cabeça de todo mundo, a gente vai comentar mais para frente. Eles mostram que os elétrons são ondas e também partículas, e eles mostram também que a luz também é uma onda e também partícula. Enfim, mais para a gente, na mecânica clássica, no ensino médio, a gente trata a luz como onda, e o experimento de Young provou a natureza ondulatória da luz na mecânica clássica, tá?
Bom, o que a gente consegue tirar desse experimento? Bom, então, das consequências do experimento de Young, a gente consegue, pessoal, utilizar a mesma fórmula da diferença de distância, tá? x1 menos x2, para determinar se uma interferência é construtiva ou destrutiva, tá? Através do n vezes lambda sobre 2, tá? Se o n é par, se o n é ímpar. Como que a gente faz isso? Eu já vou para essa imagem aqui do lado, ela ainda não representa muita coisa para a gente, mas imagina então que eu tenho os dois orifícios, A e B, aqui, tá? Lembrando que a experiência de Young tem um anterior aqui que é só para sofrer difração, e aí para mostrar que essa luz que está sendo emitida aqui, ela vai estar em fase nos dois orifícios A e B, ok? E aí você vai ter uma parede aqui, um anteparo, no qual a gente vai ter pontos de máximos, né, e pontos de mínimos. Então você tem máximos e mínimos, um em seguida do outro. Então a gente vai ter isso, 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 tá? Aqui na parede. E se a gente vê a distância bem aqui no meio, tá? Isso aqui a gente chama geralmente de ponto O. A distância entre x1 e x2 vai ser zero, porque vai ser simétrico bem aqui no meio, né? Então, esse n seria 0, 0, par. Então, a gente teria interferência construtiva. Se a interferência de onda bate aqui, ó, na segunda franja, a gente vai ver que a diferença de distâncias vai dar duas metades de comprimento de onda, onde a gente tem o segundo ponto de máximo, né? A gente vai ter aqui, ó, 4 comprimentos de onda, onde a gente vai ter o terceiro ponto de máximo, tá bom? Bom, e a gente vai ter, pessoal, essas diferenças de distâncias como ímpares nos pontos de mínimo, tá? Então, esse primeiro ponto de mínimo, a distância entre o B e o A aqui, o x1 e o x2, vai dar meio comprimento de onda. A diferença aqui, ó, e aqui, vai dar 3 meios de comprimento de onda. Aqui, ó, vai dar 5 meios de comprimento de onda. Tudo bem? Então isso continua valendo, essa fórmula continua válida, essa regra continua válida, a gente pode utilizar ela no experimento de Young, pensando que elas vão estar sempre em fase, porque elas sempre sofrem difração ali da primeira fenda, de maneira que elas sempre vão estar sendo emitidas com essa mesma fase no segundo obstáculo com os dois orifícios, ok? Bom, eu vou dar uma limpada nesse slide para a gente ver a segunda consequência da experiência de Young. Bom, próximo aspecto então que a gente pode tirar da experiência de Young é que a gente pode calcular o comprimento de onda da luz que está passando aqui pela fenda dupla no experimento, tá? Então, nessa representação a gente tem aqui um primeiro obstáculo com uma fenda, né? E a gente tem aqui os dois obstáculos. A única coisa que eu vou fazer, eu vou mudar a notação aqui do livro de vocês. Essa imagem está na página 498, tá? Esse delta eu vou chamar de D, que é o que eu venho chamando de D, que é a diferença de distância x1 menos x2, tá bom? Tá? Da fórmula n vezes lambda sobre 2. E isso que ele está chamando de D, só para não confundir, eu vou chamar de x. Tá? O x1, pessoal, é a distância do ponto A até o ponto P, onde a gente está analisando aonde que a luz está batendo lá, tá bom? Esse é o x1. E o x2 é a distância do ponto B, né, que é o orifício B, até o ponto P, aqui seria x2, ok? Bom, pessoal, primeira coisa, vamos traçar esse ponto D, que ele tem uma distância até o ponto P também de x1. Então, o segmento AP ele é congruente ao segmento DP. E repare que para isso acontecer, esse ângulo aqui tem que ser 90 graus. Né? Eu vou ter um triângulo isósceles com x1, x1, e aí a gente, por uma questão de simetria daqui ser igual aqui, esse ângulo tem que ser de 90 graus, tá bom? Bom, vamos lá. Então a gente sabe que esse ângulo aqui é 90, a gente já sabe que aqui vale x1. Deixa eu apagar o excesso de risco só para não atrapalhar o nosso raciocínio. Aqui vale x2. Então, pessoal, repara que se aqui até aqui, acabei de apagar, risquei, é x1, daqui até aqui é x2, e tudo isso daqui
perdão, se aqui é x1, isso aqui também é x1, e até aqui é x2, significa que esse pedacinho é quem? x1 menos x2, ou x2 menos x1, que está em módulo, né? Ou seja, esse pedacinho é a diferença de caminho entre os dois orifícios até o ponto analisado, tá? Até o ponto P lá em cima, ok? Bom, o que acontece, pessoal? Para a experiência de Young dar certo, a distância entre a parede dos dois orifícios até a parede onde acontece as interferências, ela tem que ser bem maior, tá? Do que a distância entre os dois orifícios. Por exemplo, a distância entre os dois orifícios pode ser de alguns centímetros, sei lá, 10 centímetros, enquanto a distância até a parede tem que ser de alguns metros, tá? É isso que eu chamo de bem maior nesse caso. Ou seja, o L tem que ser maior do que o X, tá? No meu caso aqui, esse X aqui, esse pedacinho que eu estou chamando de X, que é a distância entre as duas fontes, ok? Bom, isso também vai fazer com que o L seja maior do que o Y, tá? O Y aqui, ó, é a distância do centro dos dois orifícios até o ponto P que eu estou analisando. Como que eu determino esse ponto central aqui, esse O? É muito fácil, vai estar no meio do A e do B, né, entre o A e o B, e também vai ser o ponto onde eu vou ter a maior interferência construtiva, o maior ponto brilhante, mais luminoso aí, a franja mais luminosa, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai usar um pouquinho de geometria para a gente poder relacionar o que a gente tem desses pontos até aqui traçados e poder descobrir o nosso objetivo, que é o comprimento de onda, ou pelo menos achar um jeito de, medindo essas distâncias, determinar o comprimento de onda. Eu vou precisar dessa fórmula aqui de cima, tá? O comprimento de onda vai vir desse pedacinho da fórmula, ok? O N é fácil de determinar, né? A gente já vai ver como que a gente determina esse N, tem a ver com as franjas. Agora eu preciso de alguma forma descobrir essa distância D aqui, tá? O meu objetivo é criar uma fórmula para descobrir essa distância D. E aí a gente vai usar um pouquinho de matemática, um pouquinho de geometria e algumas aproximações pelo fato de x e y serem muito menores do que L, tá bom? Bom, primeiramente, pessoal, esse ângulo θ aqui, ó, formado nesse triângulozinho, que por sinal é um triângulo retângulo, ok? Dá para a gente ver que aqui é um ângulo de 90, né? Aqui em cima é um ângulo de 90, perdão, não aqui embaixo. Aqui embaixo a gente vai ver que, por ser muito pequeno, a gente poderia também considerar, mas vamos considerar certinho aqui esse ângulo de 90, porque se aqui é 90, aqui também é 90, tá bom? Repara que com base nisso, eu vou só apagar a quantidade de linhas que a gente tem aqui, só para mostrar para vocês. Analisando este triângulo aqui, eu vou ter ele lá em cima como θ, aqui como 90, tudo bem? Então, a gente teria esse ângulo aqui como 90, ou melhor. Acho que o caminho mais fácil para a gente explicar isso é pegar esse outro triângulo maior aqui, ó, um pouquinho maior, aqui, ó, então, né? De tal forma que isso aqui é θ, aqui é 90, esse cara seria 90 menos θ, esse pedacinho daqui, ok? Agora, só mudando até a cor da escrita para vocês enxergarem, eu vou pegar um outro triângulozinho, que é esse triângulo pequenininho, onde esse ângulo de baixo, esse ângulo a gente acabou de ver que ele é 90 menos θ, esse ângulo de cima é 90, porque é oposto pelo vértice do 90 de cima, ou seja, esse ângulo aqui é θ. Tudo bem? Então, só para mostrar que o ângulo formado entre este segmento e este segmento também é θ, tá bom? Também é igual a esse ângulo de cima aqui. Também era possível a gente ver pelo cruzamento das duas linhas perpendiculares, né? Essa linha é perpendicular a essa linha é perpendicular a essa, e sempre que a gente tem dois pares de retas perpendiculares entre si, o ângulo entre elas são iguais.
exatamente pelo que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Bom, então mostrei essas relações até agora. Pessoal, o que dá para a gente reparar de medidas até aqui? Dá para a gente fazer a tangente de θ utilizando este triângulo aqui, certo? Tangente de θ seria cateto oposto y, não L, y. O que é y? A distância do centro até o ponto analisado. Y dividido por L. O que é o L? É a distância da parede com dois orifícios até a parede onde eu tenho a padrão de interferência. Só que tem um detalhe. Lembra que a gente falou que o L, cateto adjacente, é muito maior do que y? A tangente ela é seno sobre cosseno, né? Ela é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Como o cateto adjacente ele é muito, mas muito maior, esse cosseno ele é muito próximo de 1. Tá? Quando a gente tem ângulos muito pequenos, isso é, quando o cateto adjacente é muito maior do que o cateto oposto, o cosseno vai ser muito próximo de 1. Então, essa tangente ela é aproximadamente igual ao seno de θ. Isso aqui foi meio mágico que a gente tem que fazer para a gente poder aproximar, mas pode ter certeza que a aproximação é muito boa nesse caso. Tá? Em relação de metros aqui em relação a centímetros, essa relação é bem próxima da realidade. E, pessoal, seno de θ, eu sei quanto que vale. Olha por quê? Se eu pegar esse outro triângulo aqui, o seno de θ vai ser o cateto oposto Dzinho, dividido pela hipotenusa x. Ok? Então, se eu igualar que seno de θ é igual a seno de θ, eu sei que y dividido por L vai ser igual a Dzinho dividido por x. E eu consigo, então, achar uma fórmula de Dzinho, que ele é x vezes y dividido por L. Qual que é a vantagem disso, pessoal? É muito difícil a gente medir esse Dzinho com uma régua. Tá? Eu chegar a pegar uma régua e pôr aqui é muito difícil. Tá? Por quê? Porque, como eu falei, isso aqui tem alguns metros, a precisão vai ser bem pequena da gente medir esse desenho. Agora, pessoal, a distância x entre os dois orifícios, uma régua pode me dar. A distância y da franja do meio até a franja que a gente está analisando, a gente consegue medir. A distância entre as duas paredes, onde tem os dois orifícios, e a parede onde acontece o padrão de interferência, a gente pode medir também com uma trena, com uma régua. Então, todos esses valores são mensuráveis na prática. Então, a gente consegue achar o D a partir desses valores mensuráveis. Esse N a gente vai ver agora como que calcula, e aí a gente pode achar o comprimento de onda. Tá bom? Dá uma olhadinha nessa tabela aqui. Ó, pessoal, então a gente sempre vai ter esse padrão. Uma luz muito intensa, bem brilhante, nada. Uma luz mais intensa, nada. E uma luz intensa e nada. Então, assim, a gente tem esse padrão de interferência. Super brilhante, vai diminuindo o brilho quanto mais longe. E aí a gente consegue definir. Se esse aqui é o primeiro, que está no ponto O, eu sei, aqui ó, lembrando que eu troquei o delta por D. Eu sei que a diferença de distância entre os dois orifícios é zero. Tá? Eu sei que no primeiro ponto aqui de interferência destrutiva, totalmente escuro, eu vou ter meio comprimento de onda. Na segunda interferência construtiva, eu vou ter duas metades de comprimento de onda. Ou seja, pessoal, lembra lá, o nosso D ele é igual a x vezes y dividido por L, que é igual a n vezes lambda sobre 2. Então, esse n, eu sei que, por exemplo, no ponto do meio, o n é 0. Na segunda interferência construtiva, o n é 2. Na terceira interferência construtiva, o n é 4. Ou se eu quero interferência destrutiva, pode ser também. Então, pega a primeira interferência destrutiva, o n é 1. Segunda interferência destrutiva, o n é 3. E aí a gente consegue medir o comprimento de onda através de medidas macroscópicas com a régua e uma escolha que eu faço de qual comprimento de onda eu vou pegar. Certo? Bom, pessoal, eu vou parar essa aula por aqui. Ela tem bastante conceito
um pouquinho mais complicadinho de entender, né? Então eu vou deixar um tempinho para vocês me perguntarem e também praticarem alguns exercícios, ok? Aí na aula que vem a gente continua falando um pouquinho mais de interferência para poder encerrar esse assunto. Beleza? Valeu, gente. Qualquer dúvida, vai lá no Hangout que eu estou esperando vocês. Abraço.